Apesar de geralmente ser retratado como um típico adolescente nerd, às vezes Steve também demonstra um lado bastante onde ele faz diversas coisas suspeitas e bastante chocantes. E dando continuidade ao quadro aqui do canal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nas coisas mais suspeitas feitas pelo Steve. Mas se você gosta de American Dad, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque sempre tá saindo vídeo novo sobre a série, e você não vai querer perder, né? E vamos começar com uma coisa pra lá de suspeita que aconteceu no episódio 20 da 10ª temporada, onde depois de ficar perdido no espaço, Jeff acaba entrando em um buraco de minhoca e é mandado para 60 anos no futuro. E nessa linha do tempo, a Hayley era uma coroa solitária, Francine era uma velhinha cheia de botox, Stan era um gorila e o Steve, o Steve tinha virado gay. E agora ele era casado com o Snot. Mas sabe o porquê disso? Acontece que esses dois gênios tinham feito um pacto de se casarem caso não arrumassem namoradas até completarem os 21 anos. Olha só que negócio suspeito. Acho que eles só queriam ficar juntos e inventar essa desculpa, porque 21 anos não é tempo suficiente pra ficar desesperado desse jeito. Mas isso leva a uma dúvida. Quem era a mulherzinha da relação? A gente se revezou no papel de garota. Não revisou. Agora, no segundo episódio da 6ª temporada, tivemos uma coisa bastante bizarra. Porque depois de uma treta muito maluca envolvendo o Steve, o Snot e a mãe dos dois, Snot jura se vingar de Steve, fazendo Francine encostar acidentalmente em seu saco, já que o Steve tinha feito isso com a mãe dele. E obviamente, não querendo que isso acontecesse, Steve começa uma corrida bastante maluca para tentar impedir seu amigo de enganar a sua mãe. E essa loucura toda só parou depois que o Snot disfarçou seu saco de maçaneta e o Steve acidentalmente acabou apertando. Mas você pode estar pensando aí, isso não é suspeito? Foi totalmente acidental. Mas reparem bem na mão do Steve. Em momento nenhum ele parou de apertar o saco do Snot. Pelo contrário, ele continuou segurando o negócio enquanto discutia com seu amigo. E isso por si só foi bastante suspeito. Sabe qual é a pior parte disso? Ouça seu coração batendo. Como você já deve ter percebido, a maioria dos momentos suspeitos do Steve são envolvendo o Snot, já que os dois têm uma amizade bastante diferenciada. Como no episódio 15 da 7ª temporada, onde o Steve acaba roubando um trator do tio fazendeiro judeu do Snot para tentar impressionar alguns garotos, o que obviamente não acontece, e ele apenas acaba brigando com seu amigo. E lá no final do episódio, para fazer as pazes, os moleques simplesmente se beijam de uma forma até que bastante natural, o que dá a entender que eles faziam isso com uma certa frequência, o que é bastante suspeito. E depois, para completar, os dois ainda acabam indo embora abraçadinhos na chuva. Agora, no primeiro episódio da temporada 11, uma mulher chamada Charlotte bate na casa dos Smiths e é atendida por Steve e seus amigos. E a mulher informa que tinha acabado de se mudar para o bairro e que era obrigada por lei a informar que tinha sido presa por abusar de jovens. E assim, mais tarde, cheio de más intenções, os moleques vão bater lá na porta da casa da Charlotte, esperando que acontecesse exatamente o que vocês estão pensando. E a mulher promete torná-los homens caso eles ajudassem a fazer certas reformas na casa. E assim, os safadinhos dos moleques reformam a casa inteira. Só que tinha um pequeno problema nessa história. Acontece que, na verdade, Charlotte era uma golpista, que enganava garotos para reformarem casas de graça e depois ela poder revender com um lucro enorme. Tá, mas o que isso tem de suspeito? Acontece que depois de toda essa desilusão, os garotos aparentemente ficaram bastante traumatizados, porque assim que Charlotte vai embora, Steve começa a descrever o que iria acontecer com cada um deles no futuro. O Snot entrou pro exército e se casou com seu comandante. O Barry virou poeta e namorava seus alunos homens. O Toshi virou prostituto, então vocês já sabem o que ele fazia. E quanto ao Steve, eu vou deixar que ele te conte o que aconteceu. E quanto a mim, virei um gaysão também. No episódio 10 da temporada 11,
Steve resolve fingir ser uma lésbica para se aproximar de algumas garotas que jogavam roller derby, um esporte maluco que envolve patins e violência. E você pode estar se perguntando, o que tem de suspeito nessa história? Acontece que depois de um tempo fingindo ser mulher, Steve começa a ter dúvidas de sua própria sexualidade e passa a acreditar que talvez fosse uma mulher presa no corpo de um homem que gostava de mulheres. Acho que deu pra entender, mas o fato é que, querendo entender melhor o que estava acontecendo, Steve acaba aceitando a ajuda de Roger. E inicialmente, o alien queria remover o piu-piu do garoto pra ver como ele se sentia, o que o moleque não deixa, e por isso eles resolvem vesti-lo como uma garota pra ver como ele se sentia. E o Steve simplesmente se sente maravilhoso, e até cresceu uns peitinhos nele do nada. Bem, não posso negar que ressalta minhas curvas. Hora de tirar o pinto. Agora, no 8º episódio da segunda temporada, vendo que Steve não era nem um pouco popular, Stan resolve mudar as coisas. E como todos os populares praticavam esportes, Stan dá um jeito de colocar o garoto no time de polo aquático da escola. O que não termina sendo uma boa ideia, porque só prova o quanto o Steve não levava jeito para esportes. Mas, determinado a fazer seu filho se tornar popular, Stan resolve tomar medidas drásticas, que no caso era fazê-lo tomar um esteroide experimental não testado da CIA que ele tinha pego escondido de um laboratório. E depois de um discursozinho bastante motivacional, Stan consegue convencer Steve a embarcar nessa loucura. Só que as coisas não saem como planejado, e o Steve começa a sofrer com um efeito colateral bastante bizarro. Ele ganha peitos, e não eram peitinhos não, eram peitões, que deixa todos os garotos da escola extremamente doidinhos. E assim, sem precisar fazer nada, Steve se torna super popular, e todos os garotos queriam sair com ele, como por exemplo, essa vez aí que convidaram ele pra nadar no lago, o que obviamente era uma desculpa pra olharem os peitões dele. E o doido é que ninguém se importava com o fato do Steve ser um garoto. Boiola. Mas o Stan não sabia de toda essa história e resolve dar uma festa para ajudar Steve a se tornar popular. Só que em um determinado momento, Stan encontra uma fila enorme de garotos que levava direto até o quarto do Steve. E chegando lá, ele vê que toda essa fila era para pegar nos peitos do Steve, o que é uma coisa bastante suspeita. Ah, meu Deus! Oh, minha nossa! Meu filho é uma vadia! E aí, qual desses momentos você acha que foi o mais suspeito do Steve? E também deixa aí qual o próximo personagem você gostaria que eu fosse atrás dos momentos mais suspeitos dele. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui das piores coisas feitas pela Francine. Corre lá pra ver que tá bem louco.